Minha avó falava para mim, porque os portugueses reclamam da vida, choram, que não sei o quê, anda todo mundo de cinza e preto. Quando cheguei aqui em 2013, eu falei, pô, vó, a sua época talvez fosse assim. Aqui acabou isso, não existe. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Brinde à Distância. Hoje vamos falar com alguém que está mais habituado a entrevistar do que ser entrevistado. Vamos falar com Alexandre Pereira, o fundador do Portugal Craft Beers, um canal de comunicação de cerveja em Portugal. Vamos falar sobretudo da comparação entre cultura cervejeira portuguesa e brasileira, porque ele tem raízes brasileiras, mas já está em Portugal há alguns anos. Vamos então ligar ao Alexandre. Alexandre, seja bem-vindo a mais um episódio de Brinde à Distância. É bom estar aqui a brindar contigo. Muito obrigado, Paulo, brindo a ti. Podemos começar já a brindar isto. Eu sei, vale é tudo. Nós isso. sabemos o que é. Muito obrigado pelo convite. Por contar um pouquinho rápido da minha história, né? Contactas com as duas culturas, portuguesa e brasileira. Qual é a principal diferença entre Portugal e Brasil na cultura cervejeira, a teu ver? Paulo, eu vou lhe dizer que é tempo de trabalho, única e exclusivamente. O mercado cervejeiro artesanal no Brasil, e foi engraçado que foi ótimo você me convidar para isso, porque eu fui buscar a história do mercado brasileiro desde o início, porque eu comecei a beber cerveja artesanal no Brasil em 2013. Né? O grande boom da cerveja artesanal brasileira mesmo foi por volta de 2016, 2017. Então, essa evolução dentro do Brasil ela foi muito grande e muito rápida nos principais centros. Né? Diferente de Portugal, que aqui é muito espalhado, porque existe cervejeiras, micro cervejeiras e cervejeiras que começam muito pequenininhas. Lá os focos começam sempre nas grandes cidades. Então, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Rio, Belo Horizonte e São Paulo, que são capitais dos estados, né? Foi onde exatamente começou todo esse tipo de movimento. Hoje, no Brasil, existem por volta de 1.200 cervejarias registradas, porque, tal qual como Portugal, lá o Ministério da Agricultura regula as cervejarias que querem ser regulamentadas, oficiais e tudo mais. Então, ele tem a obrigação de se registrar no Ministério da Agricultura e existem as cervejarias ciganas, que também aqui existem, a Gypsy, né? Que devem girar por volta de mais umas 300 cervejarias. Então, você imagina que hoje o mercado cervejeiro tem 1.500 a 1.600 cervejeiras, entre Gypsy e regulamentadas, que atendem esse mercado todo. Dei uma pesquisada, o mercado hoje é o terceiro do mundo, só perde para Estados Unidos e China, como cerveja artesanal, né? Mas isso não quer dizer que o share, como em qualquer lugar do mundo, seja mais do que 1,5%. Não se consegue isso. Tá? O custo de cerveja artesanal no Brasil é muito elevado. Muito. Já tinha essa ideia, a cerveja normal, como uma Superbock daqui, uma Brahma. Uma lager, não sei isso, uma lager. Não sei se você conhece os rótulos de lá, mas uma Brahma lá, ela custa menos de €1. Ela custa por volta de 60, 70, 80 cêntimos, de acordo com a variação, mas a gente está perto disso. Uma cerveja artesanal muito boa, ela custa hoje por volta de 7 a 8 euros. Do país nacional, brasileira. Brasileira. É realmente... Então, para a pessoa, eu consigo, num paralelo muito rápido, eu consigo entender que hoje
Para o nosso mercado português, eu posso falar nosso, porque de alguma Sim. forma eu estou inserido Sim, claro que sim. como bebedor, antes de mais nada. Como comunicador também. Como comunicador, mas antes como bebedor. Para o nosso mercado português, eu acho que é mais fácil você convencer uma pessoa a pagar 2,5 euros. Uma pessoa que está acostumada em determinados lugares a pagar 50 cêntimos, Uhum. mas se comprovares para ele que aquela qualidade são os 2 euros que se paga, consegues. No Brasil, a pessoa que sai de R$ 8 para R$ 40, a diferença é 5 vezes mais. 5. Né? E a economia não acompanha de toda forma. Né? Talvez até por isso o grande esforço de se buscar, e o mercado brasileiro é ávido, como está a ficar o de Portugal, por novidades. Novidades, estilos. Então, até 2017, quando a Sauer foi lançada no Brasil, ela foi lançada no Mundial de Labier de 2017, quando ela ganhou corpo, o estilo ganhou corpo. Existe até um movimento hoje de se criar um estilo brasileiro através da Catarina Sauer, que foi criada no sul do país. Não sabia. Muito boa informação. Como está a se tentar fazer com a Grape Ale aqui, sim, que eu acho que é mais do que justo, sim, é extremamente justo, né? Da mesma forma, esse movimento começou em 2017 a se tentar criar esse estilo brasileiro lá. Então, veja bem, a Sauer está começando a aparecer, começou a aparecer aqui no finalzinho de 2019, foi quando ela começou a ganhar mais força aqui. Eu me lembro que no Porto Beer Fest ela já tinha bastante gente com Sauer. Já vi algumas coisas. E de lá para cá cresceu mais ainda. Mas esses movimentos meio que acompanham essa busca por estilos novos sempre. O Brasil é isso. Mas será que isso, mesmo em Portugal está-se a verificar isso, mas será que isso se vai manter? Ou é uma consequência do craft? Ou será que não? Que vamos ficar em estilos preferidos, marcas preferidas, que o consumidor quer aquele e quer aquela marca? Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, por exemplo, até por conta de clima no Brasil, no Rio de Janeiro é impossível se beber uma Riesling. Né? Em Peristalti, com 40 graus lá fora, você é louco de beber. Exatamente. Né? Tem que ser Aí você... Exatamente. Você começa a chegar de São Paulo para baixo, que é o sul do Brasil, é mais frio. As pessoas consomem mais aqui. Mas é exatamente no sul do Brasil onde nasce esse movimento das sours e das lambics. Tem um produtor no Santa Catarina, que esse menino hoje, ele é um dos maiores conhecedores, ele inclusive ano passado veio um festival de cerveja lambics na Bélgica, ele foi convidado, que ele é um dos maiores conhecedores de leveduras selvagens que existe no Brasil inteiro. Ele criou uma fábrica só de alambique. Pois, o nível. No meio do frio. Pois, tá? Lambiques que ele cultiva hoje com barris de carvalho no fundo do mar. É mais louco ainda. E voltando às diferenças, né? Eu acho que qualquer mercado, ele precisa, para ganhar corpo, aumentar o share, aumentar a venda, ele precisa, primeiro, de uma comunicação. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer, né? Estamos a tentar fazer uma melhor comunicação ao público do que é a cerveja artesanal. Acho que, acima de tudo, esse é o primeiro ponto. O segundo, isso é um pouco mais difícil, é uma certa união entre os cervejeiros para tentar entender o mercado e não achar que a minha é melhor, então eu vou... Não. Eu acho que existe uma forma que todos podem ganhar. A partir do momento que existe esse entendimento que somos todos por um mercado de cerveja. No Brasil, eles ainda estão um pouquinho longe em relação a isso, mas eles
vão quase chegando lá. Já existem, como eu posso dizer, existe no Rio de Janeiro uma união de micro-cervejarias chamada Rota Cervejeira do Rio de Janeiro. Então, imagine que é como se as pequenas cervejarias do Algarve, que agora, nessa época do Covid, se uniram para fazer um pack, né? Sim. A Marafada e as outras que eu não vou lembrar agora, mas existe uma pessoa que cuida dessa rota cervejeira, une o turismo daquele local a essa rota e faz um beer tourism para todo mundo conhecer os locais bacanas daquela região e poder desfrutar das cervejas daquelas micro-cervejarias. E Portugal é um país menor, né? Nós estamos a falar aí de quantas cervejeiras? 100, 120? Eu acho que neste momento estão no ativo 100 e tal. Umas 105, uma coisa assim. Nem tanto, se calhar. O Brasil não tem a concorrência do vinho. Pois, que em Portugal é base. O vinho lá é tão caro quanto a cerveja artesanal, né? Portugal hoje é o segundo maior exportador de vinho para o Brasil, o primeiro ainda é o Chile. Então, aqui ainda existe essa penosa estrada de estar atrelado a uma estrada do vinho que é muito forte em Portugal. Sim, e vai continuar a ser. Vai. Eu acho que vai ser uma dualidade. Eu acredito mesmo nisso, quero acreditar mesmo nisso, que o consumo de cerveja está a aumentar e acho que atingiu um pico em 2018, uma coisa assim, de 17% ou 8%. Eu não estou certo dos dados neste momento, tenho que consultar, mas sei que atingiu um pico em 2018, 2017 e a partir daí, pronto, agora com o Covid e assim, não sei como é que estão os dados. Estou curioso para ver como é que estão os dados de e-commerce, porque deve ter disparado completamente. Sim. Nunca se viu tanta encomenda e tanta loja online, que foi um trigger para os cervejeiros fazerem lojas online. Acho que foi incrível. Eu não tinha essa necessidade e agora tenho. Eu não sabia. Não precisava, você sabe, mas agora preciso. Mas é muito engraçado, porque tão pouco o mercado brasileiro tinha esse e-commerce e esse online tão forte assim. Até para a gente ter um parâmetro legal, o que acontecia no Brasil é que você tinha uma loja como o Lovecraft, como o Catraio, como a Cerveteca, e essas lojas têm um online forte. As cervejeiras em si nunca se preocuparam com isso, tanto quanto aqui. E aqui, eu juro que, se não fosse o Covid, até hoje, não tinha. 3, 4 que teriam um online e mais nada. E não tinham com a força que têm. Exatamente. A letra deve estar com uma força tremenda. Letra, a Dois Corvos, a Musa, a Vadia. Eu acho que sim, a própria Vadia também. Todos tiveram que correr atrás. Por quê? Senão não faturavam. Iam ficar com seus estoques encalhados. E são marcas que já produzem muito. Exatamente. E eu achei ótimo isso. Eu acho ótimo, porque dá sinal de que o mercado está vivo, pulsante e reativo. Sim. Se a gente tem capacidade de reação, a gente tem capacidade de demonstração, acima de tudo, que esse mercado é bom, está vivo e que precisa ser ampliado. Falando do mercado brasileiro de novo, nós estávamos antes falando da história dos rótulos, né? Teoricamente, e aí vão pelas leis dos designs, né? O rótulo mais bonito é o que vai te chamar a atenção. Os rótulos são sensacionais, são maravilhosos. Um dia muita depois cor, não é? Eles trabalham muita cor. Porque, de alguma forma, as pessoas têm na sua mente, na sua cabeça, que as cidades brasileiras são muito coloridas. Ok. Até pelos filmes, pelas fotos que se vê do Brasil, que não é sempre aquilo. Não é sempre aquilo, mas essas associações são o céu azul, a praia branca, o mar verde, as palmeiras verdes, né? Todo mundo com roupas coloridas, bem à vontade e tudo mais. Então, as associações,
E se a gente pensar pelo design e o marketing de trabalhar cores com gastronomia e comida e bebida, são sempre cores muito quentes, muito coloridas, muito vivas, vibrantes. Sim, vibrantes. Sim, mas eu vejo que o Brasil, na sua comunicação geral de produtos, não só gastronomia e assim, é muito mais vibrante que Portugal. Pelo menos é isso que eu observo. O Brasil sabe usar muito mais as cores, ou o consumidor pede isso. Portugal é um bocado mais sutil. Pois é, eu brincava muito com a minha avó era de espinho. Ok. Eu acho que as pessoas que moram mais na praia são mais coloridas, são mais alegres, talvez pelo ar marinho, pelo ar de você acordar e olhar para aquele mar. Eu vejo isso da mesma forma. Eu não acho português, eu realmente não acho português tão cinza assim, né? Como minha avó falava para mim, porque os portugueses reclamam da vida, choram, que não sei o quê, anda todo mundo de cinza e preto. E quando cheguei aqui em 2013, eu falei, pô, vó, a sua época talvez fosse assim. Aqui acabou isso, não existe, né? E vejo, assim, aqui no Porto, em Aveiro, até mesmo em Espinho e tudo mais, as pessoas tão felizes por estar... Eu acho que o português não é assim. Eu acho que talvez eles precisam descobrir que não são mais assim. Né? E dizer, o país é lindo. E é lindo. Temos muita maneira forma de criticar. Criticar mais que admirar. Mas o brasileiro é igual, não fica longe. Prefere ir para a Disneylândia do que visitar o norte do país, o nordeste e tudo mais. Pois é. Aqui é a mesma coisa. Então, acho que é necessário cada vez mais a gente injetar esse mercado e fazer com que as pessoas entendam que isso aqui é maravilhoso. Precisamos descobrir as novas coisas que Portugal pode nos oferecer. Aí a cerveja artesanal agora, da vez, já foi o vinho, já foi o azeite, agora é a cerveja artesanal. Sim, mas há que sempre acrescentar. Isso. E eu acho que a gente tem que brigar por isso, para que esse mercado realmente seja um mercado unido, que possa trabalhar por essa evolução e por essa melhora. Sim, muito bem. Sim. E é isso que acho que toda a gente trabalha. Nós próprios trabalhamos um pouco pro bono para isso, nós e mais alguns intervenientes do mercado, mesmo para isso. Essa é a missão do Sem Cerveja e acredito que seja a missão do Portugal Craft Beers. Exatamente, essa é a nossa. E quantos mais projetos aparecerem como os nossos, sim. Alexandre, foi um gosto conversar sobre este tema, uma conversa muito produtiva, muito fluida. Agradeço-te mais uma vez por eu que agradeço neste episódio. Malta, obrigado por assistirem a este episódio de Brinde à Distância com o Alexandre do Portugal Craft Beers. Alexandre, vamos à parte mais importante, ou tão importante, final, que é o nosso brinde. A que é que vamos brindar hoje? Vamos brindar a todo o mercado cervejeiro artesanal português, que eu acho que cada vez mais vale a pena brigar por um bem comum, e a nós que continuamos lutando para fazer um bom trabalho e a comunicar isso. Tá bom? Um brinde. Um brinde.